sequência, passamos então a palavra para o nosso primeiro palestrante, o deputado federal Walter Feldman. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar os meus colegas palestrantes aqui, o Sérgio, o Elton, o professor Jatobá, o Daniel, que acaba de falar, em particular o André Regis. Eu queria dizer para vocês que é um patrimônio. Nós lá em Brasília temos a orientação permanente do André na sua concepção filosófica, sociológica, na compreensão do país. Ele que nos dá as orientações de como nós devemos nos preparar para fazer uma boa oposição, uma boa construção da nacionalidade, uma postura cívica, uma construção do Brasil melhor. Então, André, muito obrigado. Espero que você seja eleito vereador aqui do Recife. Se você nos ajuda tanto lá em Brasília, imagina como seria a sua contribuição aqui nessa cidade. Dizer ao professor Elton que, apesar das suas fotos, eu continuo achando Recife linda, maravilhosa, uma cidade extraordinária do ponto de vista da beleza natural, daquilo que foi feito no decorrer dos séculos, construindo uma cidade importantíssima para o Brasil. É uma referência especial para mim. Eu dizia que o meu primeiro grande carnaval eu passei em Recife. Foi maravilhoso, a época do curso, lembra que tinha curso? Acho que não tem mais, né? Os bailes de máscara, era uma festa maravilhosa, nessa espontaneidade, nessa característica incrível que é o povo brasileiro e que se traduz muito bem aqui nas regiões do Nordeste. Se há criatividade no Brasil, é o Nordeste, o seu celeiro e a sua incubadora principal. E nós, em São Paulo, temos muitos pernambucanos, muitos baianos, muitos paraibanos. São Paulo, como mostra no livro, infelizmente não tenho para todos, mas acho que o André vai fazer uma distribuição possível. Mas com o livro nós tentamos mostrar que São Paulo é uma cidade do Brasil. Tudo que nós temos lá foi feito por brasileiros, há poucos paulistanos, é uma contribuição fantástica do caldeirão de nacionalidades, de representações, de migrações internas e externas, que fizeram de São Paulo, do ponto de vista geográfico, climático, mas pelas condições econômicas, um estado que é uma potência para o Brasil. O livro tenta mostrar um pouco isso. Muitas vezes há uma incompreensão de como São Paulo agrega toda a economia, como que dificulta o desenvolvimento nacional. Eu acho, Eldo, que montadoras talvez não seja o símbolo do desenvolvimento hoje em dia. Eu estive recentemente com o Cid Gomes, do Ceará, ele também quer uma montadora lá no Ceará, e eu dizia que a grande questão hoje é a economia criativa. Se algo vai transformar Londres no cenário, no palco principal do que existe de mais moderno no mundo, além dos Jogos Olímpicos, eu acho que vai passar a Beijing. Porque lá eles desenvolveram o conceito da sustentabilidade. Hoje eu vou tentar mostrar no vídeo. Beijing mostra tudo aquilo que foi mostrado nos Jogos Olímpicos apenas para o turismo. Tudo que foi construído lá para os Jogos Olímpicos, 70 bilhões de dólares, muito mais do que Londres, que gastou 12 bilhões de libras, tudo hoje é para o turismo. 10 mil pessoas diariamente para visitar os equipamentos que foram utilizados para os Jogos Olímpicos. Isso não é sustentabilidade, isso não é legado. O legado é algo que nós devemos aprender de tudo que foi acumulado, que Londres está fazendo, o que Barcelona fez, nós vamos tentar mostrar também, para ver que depois desse grande evento tem que ficar muito mais para a sociedade local. Tem que melhorar muito a visibilidade internacional, como vocês vão ver rapidamente, o Brasil é a bola da vez. Só se fala no Brasil lá fora. E não é mais com as características folclóricas que havia no passado, da mulher, do carnaval, do samba e do futebol. Hoje se fala no Brasil do ponto de vista do avanço tecnológico, do desenvolvimento econômico, da estabilidade econômica, da capacidade de passar por crises sem grandes abalos. Mas essa imagem, que ainda é uma imagem
do ponto de vista da realidade local, como foi muito bem demonstrado nas fotos, nós vamos ter que mostrar durante os Jogos de 2014, durante os Jogos de 2016. Nós não vamos poder fugir dessa realidade. Por isso, as transformações que são ainda possíveis de serem realizadas terão que ser aceleradas para que a imagem depois dessa década, que é a década do Brasil, se consolide. Não porque seremos uma imagem do país interessante e alegre lá fora, mas muito mais porque pode ser um país de investimento, de inversão, de atração de elementos da economia que possam vir para cá, desenvolver as suas atividades, empregar mais e melhorar a riqueza nacional, que é o objetivo central. É essa a grande década, é a década que nós não podemos perder, como foi a década de 80. O Brasil é a bola da vez, e nessa década de 2010 a 2020, nós vamos ter que, de fato, mostrar que essa alavanca de oportunidades tem que se consolidar. Eu vou rapidamente passar esse material, normalmente eu falo 45, uma hora, mas eu vou respeitar bastante o tempo. Eu gostaria de trazer alguns elementos para que nós possamos perceber que para Recife também pode ser uma grande oportunidade, como já está sendo para o Rio. O Rio, depois de ter se transformado de capital em uma cidade apenas turística, perdeu muito da sua economia, da sua viabilidade, se degradou do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista social, e agora, pela primeira vez, depois da década de 60, o Rio está tendo a oportunidade de se transformar definitivamente na capital mais expressiva do Brasil, porque a beleza do Brasil, do ponto de vista do cenário urbano, das nossas características naturais, tem que ser recuperada, porque uma parte da nossa imagem internacional se deve ao Rio. O Rio está aproveitando, muito menos do que devia, uma série de conceitos que foram acumulados por conta da organização dos grandes eventos. O Rio não está aproveitando. Bom, eu vou tentar mostrar aqui. O impacto dos grandes eventos, podia passar? Só para uma rápida passagem na história. As grandes cidades, elas se desenvolveram inicialmente a partir das feiras, das trocas de produtos, dos escândalos. A produção agrícola que era feita, era trazida para esses entrepostos comerciais, que fez com que, na época feudal, essa cidade se desenvolvesse. Ela adquiriu capacidade de troca, de relações, desenvolvimento de uma parcela ainda incipiente da cultura, mas as grandes cidades se iniciaram pela atividade comercial, principalmente de produtos agrícolas. Eram as feiras na Idade Média, como nós aprendemos nos livros de história, e basicamente essas grandes cidades, que foram os grandes entrepostos, são as grandes cidades da modernidade. Nova York foi assim, Paris foi assim, Roma foi assim, São Paulo, Rio, Recife, foram cidades que se caracterizaram por essa capacidade de ser um entreposto geográfico de troca de produtos agrícolas. Depois elas se industrializaram, nem todas, mas as que tiveram oportunidade, por conta de estar próximo de rios, de mares, de portos, por serem pontos geográficos adequados, essas cidades tiveram um grande salto no processo de industrialização, trazendo, portanto, uma série de problemas que ainda são problemas contemporâneos, problemas de falta de planejamento, falta de logística, mobilidade, saneamento, grandes concentrações, adensamentos urbanísticos que não foram resolvidos por absoluta incapacidade de planejar e de fazer gestão. As cidades mais industrializadas são as que hoje acumulam mais problemas. Depois, elas foram se transformando em cidades de serviços. Isso é incrível. Todas as grandes cidades industrializadas do mundo estão deixando, ou deixaram nas últimas 2, 3 décadas de serem cidades industriais para serem cidades de serviços, que são cidades com shopping centers, comércio, cidades com capacidade de oferecimento de atividades culturais, gastronômicas, centro de convenções, centro de eventos. Essas cidades que foram mais cidades de negócios e de turismo
turismo por questões de beleza natural, de praias, ou então com capacidade de atrair para eventos, de feiras e de grandes negócios. É a característica natural. Nova York não é mais uma cidade industrial hoje. Paris não é, Londres não é. São cidades que perderam essa capacidade industrial e passaram, essas grandes cidades, a terem relações entre si. Hoje, se nós formos analisar o mapa do mundo, é muito mais fácil nós identificarmos as grandes cidades do mundo do que muitas vezes os estados e muitas vezes do que os próprios países. Ou seja, os sensores, os faróis hoje do planeta são as cidades que mais conseguiram se desenvolver. Hoje, veja bem, feiras, atividade comercial, atividade industrial, atividade de serviços, hoje é um novo movimento. Queria depois que o professor Jatobá estudasse isso, porque há um grande movimento que são as cidades de superserviços. Os superserviços estão vinculados a uma atividade econômica que são os grandes eventos. Os grandes eventos são particularmente de caráter esportivo, mas podem ser políticos, eles podem ser sociais, eles podem ser ambientais, eles podem ser culturais. Por exemplo, hoje a Escócia é o maior centro de atividade cultural da Europa. O Rio não vai apenas sediar os Jogos Olímpicos, está sediando os Jogos Militares, os Jogos da Juventude, vai trazer o Papa, a vinda do presidente americano, são grandes eventos. E por que eles são importantes? Porque eles enchem os hotéis, eles ocupam toda a rede de restaurantes, eles ativam as atividades econômicas, as atividades culturais locais, eles fazem com que haja uma ocupação intensiva dos serviços que aquelas cidades podem oferecer. Esses grandes eventos hoje, só para ter uma ideia numérica, mais ou menos de 25 a 40 grandes eventos mundiais, incluídos os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, vão mobilizar mais de 200 bilhões de dólares. Hoje é uma disputa internacional para que as cidades referência, essas cidades capacitadas de sediar grandes eventos, consigam atraí-los, como, por exemplo, São Paulo tenta atrair a Expo 2020. Hoje existe uma instituição internacional, que é uma associação de exposições, que acabou de preparar a exposição de Xangai, Sevilha, Lisboa, e nós estamos, Milão vai ser agora em 2015, e nós estamos tentando atrair para São Paulo a Expo 2020. É uma exposição das grandes conquistas dos países nas mais variadas atividades. Essa Expo de Lisboa transformou Lisboa, transformou Xangai e pode transformar São Paulo, que é uma cidade, como todas as grandes cidades do mundo, em permanente transformação para ser uma cidade de grandes serviços ou de grandes eventos. O Rio de Janeiro vai ser uma cidade de grandes eventos. É possível que haja uma conurbação São Paulo-Rio, através da Dutra, do Vale do Paraíba, que faça com que São Paulo e Rio seja um complexo de grandes eventos do Brasil. Só para ter uma ideia da dimensão de como esse fato econômico é transformador da nossa realidade. Eu vou ter que falar um pouco mais rápido para não atrapalhar o tempo, mas eu queria insistir com essa ideia. O Brasil é a bola da vez e nós seremos cada vez mais na área do esporte. O Brasil é vocacionado para o esporte. Quem faz atividade física regular aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Puxa, bom. Regular. 3 vezes por semana, 4, 40 minutos. Parabéns. Eu fiz essa pergunta numa escola uma faculdade de educação física. Terceiro ano, 30% apenas dos estudantes de educação física faziam atividade física regular. É uma pena. Hoje sai no jornal que ela reduz a depressão, tristeza, suicídio. Quem não faz, ainda faça, porque aqui vocês têm condições muito favoráveis. Bom, para que a gente possa organizar grandes eventos, e aí eu queria colocar aquilo que o Daniel falou, Recife é linda, mas poderia ser muito mais. Só não é mais um problema de gestão. Hoje existem visões racionais
possivelmente o Sérgio vai apresentar, o professor Jatobá, é uma questão de gestão. Ou seja, essas grandes cidades, como diz um grande autor que eu recomendo, chamado Eduardo Gleiser, ele recentemente foi entrevistado pela revista Veja. O título do livro é O Triunfo das Cidades. Triunfo das Cidades. Ou seja, ele lá define que as melhores coisas que a humanidade criou foram as grandes cidades. Tanto que a humanidade se desloca para as grandes cidades. É por causa disso que nós temos problemas, mas temos também as soluções. É nas grandes cidades que se concentra a inteligência, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento científico, tecnológico, as grandes ideias. Portanto, se é uma grande transformação da humanidade, vamos resolver os problemas locais, urbanos, de saneamento, de logística, de hospitais, de educação, porque elas são sensores do mundo. Então, essas grandes cidades, para serem bem planejadas, elas precisam ter estrutura de gestão. Para organizar um grande evento, precisa ter uma estrutura de governança, que Londres desenvolveu com muita qualificação, governo federal, governo provincial, governo local, atividades do setor privado, governança com estrutura ética e técnica, com total transparência das atividades que realizam, todos os setores integrados, privado e público, e conexão no planejamento e na comunicação. Esses são os elementos centrais de organização de grandes eventos e são, na verdade, os elementos centrais de gestão de uma grande cidade. Se tudo isso estiver muito bem apurado, é muito provável que nós consigamos dar um salto. E Recife está dentro dessa lógica também. Elementos centrais para você organizar grandes eventos ou organizar a gestão de grandes cidades. Legado, que a China não tem. O único grande legado da China, professor Elvio, é a educação das escolas. Após os Jogos Olímpicos de Beijing, 1 hora de atividade física e esportiva para todas as crianças nas escolas chinesas. Esse é o maior legado. É um legado intangível. Normalmente a gente pensa em legado físico. Beijing não está conseguindo fazer a sustentabilidade do legado físico. Atenas não fez, outras cidades não fizeram, como Atlanta. Isso é fundamental. Londres vai fazer integralmente. Tudo que está sendo produzido e construído nos Jogos Olímpicos de 2012, daqui a alguns meses, tudo vai ser reutilizado posteriormente. Não haverá um equipamento sem utilização permanente, pela comunidade ou pelas atividades de alto rendimento. Jogos Pan-Americanos do Rio, eles não sabem o que fazer. Gastou-se 4 bilhões de reais e tudo aquilo está quase absolutamente parado. Apenas uma parte será utilizada nos Jogos Olímpicos 2016. Legado é fundamental, que significa você utilizar o recurso público adequadamente para o evento e depois, posteriormente, para que ele seja utilizado de maneira frequente. Eu vi a construção dos estádios brasileiros, em torno de 800 milhões a 1 bilhão. Estádio em Brasília vai ter 71 mil lugares. Possivelmente haverá 2 a 3 jogos na década que vai conseguir atrair 71 mil pessoas. Ou seja, é um equívoco, é um gasto que depois não se recupera, que não haverá atividades de multiuso que permita uma utilização intensiva. Então, possivelmente, nós estamos novamente, como o Pan-Americano, gastando de maneira inadequada. Tempo, são inflexíveis e o custo. Londres planejou gastar 12 bilhões de libras e devolveu 800 milhões. Os Jogos Pan-Americanos pensou em gastar 700, 800 milhões, gastou 4 bilhões. Isso daí na área pública hoje é inquestionável. Você planeja, faz projeto executivo, prazo adequado, planejamento estratégico, deixa legado e faz um custo que seja adequado, com licitações transparentes, licitações que não sejam acerto de mercado. Tudo isso de organização de grandes eventos é uma atividade aguda que mostra como deve ser o modelo de gestão que o Brasil deve praticar para eventos e para as atividades do dia a dia, principalmente de caráter público.
Eu já falei um pouco disso daí, meu tempo está... Por enquanto está. Muito bem. Só para completar, conexões entre o público e o privado, a relação entre a esfera municipal, estadual e nacional, uma coisa que nós temos muitas dificuldades aqui no nosso país, envolvimento da comunidade. Londres, depois eu vou mostrar uma foto, mas recuperou toda a região leste de Londres, é uma área degradada pela Revolução Industrial, solo contaminado, pobreza absoluta. Imagine em Londres, a gente acha que é tudo lindo, pobreza absoluta, imigrantes, eles escolheram a área, fizeram uma reformulação urbana total, planejaram durante 2 anos, tudo que está sendo feito lá em benefício da população local. O Parque Olímpico vai ser utilizado pelo povo da comunidade local. As escolas públicas visitam para saber depois como elas vão utilizar. Está sendo feito um grande shopping center com 16 mil empregos, que é a maior atividade social além do Parque Olímpico. Há uma preocupação intensa para que aquela atividade seja aproveitada na sua intensidade e não apenas no evento que demora 15 dias, 20 dias. O que ele muda profundamente a realidade local, como a comunidade do entorno é beneficiada. E o engajamento da sociedade civil, com prestação de contas, com transparência, tudo hoje que é necessário na atividade pública. E que o Brasil, infelizmente, está muito longe. Aí, um pouco alguns exemplos que eu estava dizendo. O impacto mais importante da história dos Jogos Olímpicos é Barcelona. Mudou profundamente a área do Porto, fez um parque olímpico até hoje muito bem utilizado, e o impacto negativo, Atenas, uma das causas, professor Jatobá, nosso economista, uma das causas da crise da Grécia também é a má organização e os gastos exagerados de Atenas, que deixaram muito pouco legado. Olha só o perigo, como é lindo ter jogos, como é bom, como dá uma visibilidade internacional. Acho que o professor Helder dizia aqui, 30 bilhões de pessoas viram a Copa do Mundo na Alemanha, vou dizer, mas o mundo tem 7 bilhões, cumulativamente, ou seja, viram várias vezes. Nós vamos ser vistos pela humanidade inteira, não podemos perder essa oportunidade. O impacto tem que ser positivo, como particularmente foi Barcelona, será Londres, e espero que seja o Brasil também. Dá para passar o filminho agora? Eu falei muito nesse tema e eu quero insistir. Cidades criativas, economia criativa. Na minha avaliação, eu estou longe, mas eu acho que Recife tem a vocação de ser uma cidade criativa. Economia criativa. É, portanto, uma economia não industrial, é uma economia não apenas de serviços, mas é uma economia da moda, do design, do vídeo, do cinema, da cultura, da arte. Hoje, 11% da atividade em São Paulo é economia criativa. É uma economia que não polui, economia que emprega, uma economia que movimenta algo que é o patrimônio nacional, que é a nossa juventude. Eu vejo muitos jovens aqui, o pessoal cria, que tem inteligência, tem uma capacidade de agregação, que é, na minha avaliação, hoje a característica das melhores cidades do mundo. Nova York está caminhando muito nisso, Londres só fala nisso. Durante os Jogos Olímpicos de 2012, vai haver um grande seminário sobre economias criativas. Pode atrair mais gente, mais público do que muitos jovens. Sabe quem vai dar as palestras? Paul McCartney, Elton John, a autora do Harry Potter. São essas pessoas. São economias que movimentam bilhões, não poluem nada e que encantam a humanidade. São atividades muito interessantes, diferente da economia que foi a característica do século anterior. A gente vai ver o que as últimas Olimpíadas deixaram de bom.